artista, ensaísta, tradutor e responsável pela criação de inesquecíveis histórias. Quem é? Aguarde. Monteiro Lobato. Acertou! Sempre eu assim achei que a de gente ia falar do cara. livro agora. Não, depois a gente vai falar desse livro também maravilhoso. O Monteiro Lobato, ele publicou seus primeiros contos em jornais e revistas. E depois ele reuniu uma série deles em Urupês. Ele também foi um Urupês, a cidade. Que é Urupês? A cidade. Ah. Ele foi, além de inventor e maior escritor da literatura infanto-juvenil brasileira, um dos personagens mais interessantes da história recente desse país. Monteiro Lobato, precursor da literatura infantil do Brasil. Olha que matéria bacana vocês vão assistir. Uma exposição fantástica. Vamos ver? Vamos ver. Vamos lá. Boneca de pano é gente, sabugo de milho é gente. O sol Olá, Suzy! Hoje nós vamos fazer uma viagem pela vida de um dos maiores escritores da literatura infantil brasileira, Monteiro Lobato. Venha comigo! Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quem vai mostrar pra gente é o Nelson Soma, ele que é pesquisador aqui do acervo Monteiro Lobato. Nelson, nesse primeiro espaço aqui nós temos objetos pessoais do escritor, né? Aqui nós vamos ter os objetos pessoais, o jogo de xadrez, objetos de barba, etc. Aqui alguns documentos, né, do Lobato. Nós temos também objetos pessoais como aquarela, que ele também desenhava. Pouca gente sabe que ele pintava. Exatamente. E aí ele fez alguns trabalhos e tal. Nós temos também 2 aquarelas feitas pelo Lobato. Ele chegou a pintar muitos quadros, não era mais um hobby? Ele gostava de pintar, tudo era mais um hobby, mas ele dizia que ele gostaria de ser um pintor. Então ele se transformou em pintor de quadros, por exemplo, e pintor de palavras, como ele dizia nos livros que ele escrevia. E todos esses itens do acervo aqui são originais, não são semelhantes, são dele mesmo. Foram doados pela família e nós expomos agora no Memorial Monteiro Lobato. Esse jogo de xadrez aqui, o senhor tem informação? Ele gostava bastante de jogar xadrez? Esse jogo de xadrez é curioso porque ele jogava xadrez e foi um dos objetos, digamos assim, que ele conquistou a mulher dele. Foi jogando? Foi jogando xadrez com o sogro dele. Então a mulher vinha servir café e ele mesmo perdendo as partidas, ele jogava xadrez. Então isso é curioso. É que ela ainda não conhecia as obras literárias dele. Não, ainda não tinha escrito. Ele ainda era um estudante e um escritor de jornal, né? Escrevia crônicas, escrevia alguns artigos. E por falar na obra literária dele, aqui na frente nós vamos conhecer agora objetos que ele usou durante o trabalho dele como escritor. Isso, na verdade como escritor e também na sua editora. Nós temos aqui os objetos, a mesa, a cadeira, as outras cadeiras e um retrato, digamos assim, montado sobre São Paulo daquela época. E do outro lado, nós vamos ter também objetos pessoais dele, mas agora roupas. O famoso chapéu. Ele gostava bastante do chapéu. Todas as fotos tem o chapéu, né? A própria coisa da foto. O capote, o casacão, né, digamos assim, e o terno que também ele utilizava. E aqui a gente começa então a contar a vida do Monteiro Lobato, né? Uma linha do tempo da história dele. Então aqui, o que nós temos aqui é uma linha do tempo de Monteiro Lobato. Desde o seu nascimento em Taubaté, a vinda para São Paulo. Ele veio criança ainda? Ele veio criança ainda, depois ele foi ele foi ser promotor em Areias, no Vale do Paraíba. Ele foi promotor de justiça também? Promotor de justiça. E depois aqui você tem a fazenda onde ele viveu, né, que foi uma herança do Visconde de Tremembé, onde ele plantou café, já estava em decadência o café, mas aí aqui você tem os 3 filhos dele, já morando em Buquira, né? E aqui, a partir daí, a nossa linha do tempo já mostra o homem e o escritor. Começa aqui a obra de Monteiro Lobato. Exatamente. Então aqui você tem por ano o que ele publicou e como que ele estava vivendo.
O Saci foi logo nos primórdios. O Saci foi o primeiro, sem dúvida. O Urupês foi o primeiro livro assim, de contos. O Saci foi uma coletânea, né, de artigos que ele recolheu do estado de São Paulo, com o mito do Saci. E aqui você já começa a ter um desdobramento de toda a obra dele, né? E aí você vai tendo ano a ano, ou uma sequência de anos, por exemplo, 21 a 25, quantos livros ele publicou. Os personagens imortais que ele criou. Exatamente, exatamente. E a parte comercial também dele, das editoras. Aqui ele sendo adido comercial nos Estados Unidos. Um bom empresário, além de um bom escritor? Não, ele dizem que foi um péssimo empresário. Ele perdeu tudo. Ele acabou a vida vivendo num quartinho emprestado. Ou seja, ele devia ter contratado alguém para gerenciar os negócios. Exatamente, e escrever, né? E aqui nós temos também a curiosidade que tem a necessidade dele de salvar o Brasil, digamos assim. Então tem toda a briga dele pelo ferro e pelo petróleo. Né? Então nós temos todo aqui, quando ele volta dos Estados Unidos, ele volta encantado com o desenvolvimento comercial dos Estados Unidos. Né? E aí ele manda uma carta para o Getúlio para dizer sobre a importância da criação de uma instituição para cuidar do nosso petróleo. Que no fundo, era o início da Petrobras. E o Getúlio, curiosamente, manda prender ele por desacato. E aqui as últimas tentativas, já estamos chegando no final da vida dele, ele até 41, 46, ele foi morar em Buenos Aires, não deu certo, voltou. Curiosamente, 47, 48, um pouco antes de morrer, ele vai para a Bahia, fica encantado com a Bahia, com a religiosidade, com o candomblé, com tudo isso, a essência da Bahia, e logo em seguida ele morre. Né? Em 1948, dia 4 de julho de 1948, ele tem um derrame, uma síncope, e morre dormindo. Né? E essa aqui é a máscara mortuária dele. Então, aqui nós temos uma curiosidade. Essa máscara mortuária foi feita no próprio rosto do Lobato morto, feito pelo Brecheret. Ou seja, um gênio fazendo a história do outro. Exatamente. E aqui nós temos a máscara dele, o molde, digamos assim, e aqui em bronze, eternizado em bronze. E é a única, essa é a verdadeira? Nós temos 6 cópias, né, de bronze, mas a biblioteca tem a original, que é a de gesso, que foi feito no próprio rosto do Lobato. Do lado de cá nós temos uns livros que o Lobato traduziu. Então, exatamente. Aqui nós temos alguns livros que o Lobato traduziu e não só traduziu, como muitos deles também foram adaptados. Por exemplo, o Moby Dick, do Melville, por exemplo, foi uma adaptação, o Tarzan foi uma adaptação e teve outros que foram traduzidos. O Monteiro Lobato ele tinha muito essa questão da nacionalidade brasileira, de criar os próprios personagens brasileiros e que se imortalizaram, que até hoje são conhecidos. Sim, eu acho que a grande contribuição, uma das grandes contribuições que o Monteiro Lobato dá para a literatura brasileira é a criação da literatura infantil. Com essa característica de descrever o Brasil e escrever para as crianças, pode-se dizer que o Monteiro Lobato é considerado até hoje o maior escritor infantil e, sem dúvida, um dos maiores escritores da literatura brasileira? Isso não tem a dúvida. Isso não tem a dúvida. Da literatura infantil, e não tem a dúvida disso, isso sim. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Imagina, esperando que vocês tenham gostado e que mais gente venha ver o Memorial do Lobato. Se você gostou de conhecer um pouco mais sobre o acervo deste grande escritor, venha até a Biblioteca Municipal Infanto-Juvenil Monteiro Lobato e conheça tudo sobre este grande autor. Informações no site da Prefeitura e também no blog da Biblioteca. Tchau, Suzy, até mais!
Nossa, olha, exposição maravilhosa. Muito Quantas legal, coisas a gente aprende lendo, né? Suzy, Nossa, Teco, eu tô impressionada. Eu tô morrendo de medo, eu tô Por quê? assustado. Por quê, Teco? Porque assim, eu tô lendo esse livro, eu até nem consegui assistir o negócio do Monteiro Lobato direito. Por quê? Porque eu tô assustado com esse livro aqui. Não. Olha o tamanho da bocarra dessa fera aqui, Suzy. Olha só, gente! Olha só. Esse livro é muito Fera legal, Suzy. Vendinha e Gato Rabudo. Ah, Esse mas é livro um é livro muito muito legal. bom. Teco, você vai adorar, é que você foi só até essa página. Você em casa também deve ler esse livrinho para os seus livro é filhos. demais, Suzy. É muito interessante, né? Renato e a Graça, juntos, eles juntaram os talentos e elaboraram a história a 4 mãos. Os livros nos remetem àquela época, sabe? Que a gente estava na infância e é muito bom para a gente ler para os nossos filhos, para os nossos netos, mostrando de uma maneira bem gostosa as travessuras que a gente fazia quando a gente era pequeno. E coloca assim diante de uma fera assustadora. Até o Teco ficou com medo, né, Teco? Assustador, viu, Suzy? E ele vive fazendo travessuras, né? É Suzy? Tem tudo a ver com ele. Mas em compensação ele gostou de ler e é isso que a gente quer despertar nos nossos filhos, a leitura. Esse livro é muito legal mesmo, viu, Suzy? Ótimo, você em casa já sabe. Para fazer com que o seu filho goste de ler, é comprar livros para ele e ler toda noite antes de dormir. E este é um bom livro. Para adquirir este e os outros livros, é só entrar em contato pelo telefone 0800 70 100 81. ou, se preferir, você pode fazer como o Teco. Ele comprou esse livro através da nossa livraria virtual. Qual é o endereço? É o www.paulinas.org.br. Quando Lá chegar você- lá, Hã? tem o botãozinho loja, aí você vai lá e já tem todos os livros. Exatamente. Você encontra todos os produtos da Livraria Paulinas. Agora a gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já já com o nosso Suzy Responde. Você não pode perder. Até já! Até já.